Oi, gente! Hoje nossa aula vai ser sobre as comunidades ribeirinhas. Se liga nos videozinhos que a tia vai colocar aí para vocês. Comunidades ribeirinhas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, criado em 2004 e atualmente incorporado ao Ministério da Cidadania, as comunidades tradicionais são grupos com características culturalmente diferenciados e que assim se reconhecem. As comunidades tradicionais apresentam formas próprias de organização social para reproduzir sua cultura. Fazem uso de territórios e recursos naturais. Ao longo desta aula, conheceremos as comunidades tradicionais ribeirinhas. O reconhecimento das comunidades tradicionais, entre elas os ribeirinhos, se deu apenas no ano de 2007, através do Decreto Presidencial. Foi neste decreto que, pela primeira vez, o governo federal formalizou a existência das chamadas populações tradicionais. Este decreto foi responsável também pela criação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que ampliou o reconhecimento, em especial das comunidades indígenas e quilombolas. Quem são os ribeirinhos? Chamamos de povos ribeirinhos as pessoas que residem próximo à margem dos rios e possuem na pesca artesanal a sua principal atividade de subsistência. Além da pesca, também costumam cultivar pequenos roçados, onde a produção destina-se ao consumo da sua própria família. O extrativismo de subsistência também é praticado pelos povos ribeirinhos. Devido aos aspectos físicos de nosso país, a maior parte das comunidades ribeirinhas vivem na Amazônia, região onde encontramos alguns dos maiores rios de nosso país. Além das populações nativas, um grande número de descendentes de migrantes nordestinos somam-se a esta categoria. Suas casas são construídas com madeira e a grande maioria delas são casas de palafitas, ou seja, casas construídas a alguns metros acima do nível do rio, para garantir que nos períodos chuvosos essas casas não sejam invadidas pela água dos rios. Essas casas, de forma geral, não possuem energia elétrica, água encanada e nem mesmo saneamento básico. Os povos ribeirinhos se adaptaram a este ambiente repleto de limitações e desafios impostos pelo rio e pela floresta. Essa é uma casa de palafita, tá? É um exemplo da casa onde os povos ribeirinhos vivem, tá? Ela é sob a água, tá? Essa daí, casinha de palafita. Os ribeirinhos possuem uma estreita relação com o rio, pois o rio é de fundamental importância para a vida desses povos e para a manutenção da cultura. Além da pesca, o rio é utilizado para realizar o deslocamento de uma comunidade a outra. Para isso, os ribeirinhos costumam utilizar os barcos e as jangadas. Vamos dar uma olhadinha aí, olha. Ó, esses são os barcos utilizados pelos ribeirinhos. Ó. Esse é um outro barco que eles utilizam para ir de um lugar para o outro. E as jangadas, tá? As jangadas são menores, cabem poucas pessoas. Outras atividades realizadas pelos ribeirinhos são as plantações de milho e mandioca, a produção de farinha e, claro, a coleta de castanhas e de açaí. Os ribeirinhos são detentores de um profundo conhecimento acerca da fauna e da flora florestal. O que é isso, gente? Eles conhecem muito sobre as florestas. Para curar suas doenças, utilizam plantas medicinais. Os conhecimentos tradicionais são transmitidos entre gerações. Então, é transmitido de pai para filho o que eles conhecem. Igual, os nossos pais, eles ensinam muita coisa pra gente. A mesma coisa são os ribeirinhos, tá? Vale lembrar que as comunidades ribeirinhas ainda
hoje convivem com o isolamento, seja ele social e econômico. Estas comunidades apresentam acesso limitado a serviços básicos como saúde e educação. Eles não têm o acesso livre que a gente tem. Eles têm uma dificuldade para ter esse acesso com a saúde e a educação, tá? E outra curiosidade, cerca de 37 mil pessoas vivem nas margens dos rios, tá? Então, essas pessoas são os ribeirinhos, cerca de 37 mil pessoas ribeirinhas, tá? No Brasil. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Vocês irão fazer as atividades da página 27, 28, 29 e 30 de Geografia, ok? Beijo!